De volta aqui ao Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. O Brasil subiu uma posição no índice de proficiência em inglês, segundo o estudo anual da Education First, empresa de educação internacional especializada em intercâmbio. O estudo mede o domínio da gramática, vocabulário, leitura e compreensão de adultos que não têm o inglês como língua nativa. Na classificação, o Brasil passou da posição 41 para a posição 40. Porém, a pontuação absoluta caiu e ainda continuamos dentro da categoria de proficiência baixa. E estamos longe de países vizinhos, como, por exemplo, a Argentina. Então, existe lá o baixo, existe o médio e existe o alto. E o muito alto. E o muito alto também. E o muito baixo, né? Ah, então a gente tá ali, né? Não estamos no muito baixo. Não tá no muito baixo, mas tá no ruim, entendeu? Tá no ruim. Mas a gente está recebendo aqui para conversar com a gente, deu ruim, né? A gente está aqui para ajudar a gente nessa conversa com o Marcel Santos, que é professor de inglês. Então, o Marcel é formado... Teacher. Ele é formado em letras, tem a licenciatura em língua inglesa, tem especialização nessa área, inclusive cursa um mestrado em linguística aplicada na PUC de São Paulo. Já deu aula em escola pública, em escola particular, também em cursos de inglês. Então tem uma grande experiência nessa área do ensino da língua, né, Marcel? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de dizer que realmente é uma questão extremamente importante a gente discutir, porque na grande maior parte das vezes é um assunto considerado vencido, né? Aquele tipo de coisa que as pessoas não se dispõem muito a conversar, porque imaginam que seja alguma coisa que não tem solução. E eu vejo, pelo menos no quadro atual de ensino, várias problemáticas que a gente poderia levantar nesse sentido, né? Uma delas é justamente o que a gente vivencia no dia a dia. A gente não tem um contato, digamos assim, muito pessoal com o idioma enfim, que seja de forma autônoma. A gente sempre depende de um outro, sempre de uma escola, sempre com medo de falar, sempre com toda aquela, enfim, toda uma carga que a gente leva desde muito pequeno, em relação a ter que dominar o idioma de forma muito perfeita para iniciar. Nesse ponto que você está colocando aí, você não acha que esse realmente é um problema de base educacional? Porque em outros países que também não têm um contato diário com a língua inglesa, isso é muito mais fácil, isso é muito mais acessível, porque desde muito cedo eles têm isso como parte do processo educacional deles, vamos dizer, de padrão. Posso só adicionar uma informação dentro disso que você está falando, que é um negócio interessante. O Brasil está na posição 40 desse ranking e está no nível baixo, né? Aí, em primeiro lugar dessa lista, a Holanda, que, se eu não me engano, eu não lembro a porcentagem, mas acho que 8 em cada 10 holandeses domina a língua inglesa com facilidade. E aí depois tem outros países, vários na Europa, tem um na Ásia, que é Singapura, e aqui na América do Sul tem um país que está não no índice muito alto, mas está no índice alto, e que é o que está em primeiro nessa lista, e depois vem o Brasil na posição número 40. Mas é a Argentina, que, se eu não me engano, está na posição... na 15ª ou 18ª, alguma coisa assim. 19ª posição. Então, quer dizer, tem uma diferença grande aí do Brasil para a Argentina. E é interessante, porque na Argentina, a gente tem colegas argentinos, tem um jornalista argentino que trabalha com a gente também, e ele falou o seguinte: o grande ponto da Argentina tá bem assim nesse nível de inglês, que ele falou assim: a quantidade de escolas bilíngues que existem no país, na Argentina, é muito grande. Então, desde pequeno, as crianças na Argentina já são mais expostas, assim, não são todas, não é o ensino público como um todo, mas no ensino privado, existe mais acesso. Tem um acesso desde pequeno a criança ser ensinada em 2 idiomas, então isso melhora muito. No ensino público tem? Não, no privado. Mas existem mais escolas particulares com o ensino bilíngue, então existe mais acessibilidade. Não é como aqui no Brasil, que uma escola bilíngue é uma escola onde os custos são muito altos, astronômicos. Assim, né? É muito interessante o tipo de relação que o ensino bilíngue promove com o idioma, assim. Porque, de forma geral, sempre é alguma coisa, um objeto de estudo e não algo que faça parte da rotina do aluno, né? Não algo que faça parte daquilo que ele utiliza como instrumento para aprender outras coisas. É extremamente essencial que haja uma compreensão de que, realmente, essa é uma forma extremamente eficiente de desenvolver a fluência no idioma, ou de chegar até a fluência, ou, enfim, de aumentar o nível de proficiência, porque a partir de imersão, a partir desse envolvimento com o idioma,
naturalmente, as conclusões às quais o aluno chegaria através de muito estudo de gramática podem vir de uma maneira muito mais, digamos assim, natural dentro desse contexto. Professor, então o senhor acha que, assim, além da gente ter uma precariedade no nosso estudo, na nossa grade curricular do inglês, o pouco que se tem ainda é uma maneira didática ultrapassada? Primeiramente, com relação a você chamar o que há é precariedade, eu diria que o que há é uma, talvez, como se entende o ensino de língua inglesa, seja justamente para encaixá-lo dentro da grade curricular. Ou seja, não é uma necessidade, não é encarado como uma necessidade básica e fundamental, é isso? Eu não diria. É porque, assim, o que se visa, por exemplo, quando a gente vai analisar os parâmetros curriculares nacionais, o que a gente tem em relação à cobrança de ensino de língua inglesa é entender que o aluno possa entender o idioma, utilizar o idioma como ferramenta de aprendizado mesmo. Por exemplo, agora, interpretar um texto, alguma coisa desse tipo. É isso que você acha que acontece na escola ou deveria acontecer? Geralmente o foco, por exemplo, tanto que é o foco que a gente tem em vestibulares também, é cobrança de interpretação textual. Okay. A gente não tem uma visão, por exemplo, de um instituto de idiomas, por exemplo. Que é sair, que o aluno saia falando a língua. É justamente começar a falar inglês desde o princípio e geralmente fomentar essas habilidades. Não estou dizendo que uma coisa não seja correlacionada à outra, não haja essa correlação. Claro. Porque a partir do momento que você passa a vivenciar um pouco mais do idioma, e especialmente quando você faz isso com certa frequência, interpretar um texto pode se tornar uma coisa muito mais natural. Talvez repensar isso, eu não sei. É óbvio que são opiniões minhas, e tanto que foi para isso que eu fui convidado, né, com essa questão de informalidade e tal. Então, eu me preocupo também nesse sentido, porque tratar de questões tão, digamos assim, politicamente complicadas, porque elas demandam uma série de fatores que não estão só relacionados ao que a gente comenta aqui na questão de política pública, de ensino, mas também a outras questões sociais, culturais que a gente tem aqui no Brasil, de forma geral. Agora, tem um ponto interessante nisso que o Marcel está falando, que, assim, se você para analisar hoje, isso que ele está falando envolve várias coisas, né? Ensino público e privado, assim, a grade curricular comum, a gente poderia chamar, né? Estou colocando de lado escolas que são bilíngues aqui no país de ensino particular. Mas, hoje, atualmente, na legislação atual, o Brasil, o aluno brasileiro, ele é obrigado, a escola é obrigada a ensinar uma língua estrangeira apenas a partir do 6º ano. Então, só a partir do 6º ano é que realmente é obrigatório que uma escola ofereça ensino de língua estrangeira. Mas aí tem um outro detalhe. A língua estrangeira não necessariamente precisa ser o inglês, pode ser qualquer idioma, a escola escolhe. Mas a grande maioria ensina o inglês, né? A grande maioria, sim. Não, tem muitos que optam. Mas a grande maioria tem o inglês no currículo, né? Não, mas aí tem um detalhe interessante, né? Bem colocado. Na reforma do ensino médio, pelo menos na parte que tem do ensino médio, o inglês está como sendo obrigatório. Como obrigatório. Exatamente. Uma coisa extremamente complicada é justamente isso, a compreensão de que haja ensino, né? Porque quando você diz ensino de língua inglesa, você já pressupõe que quem detém o conhecimento passa o conhecimento e há esse processo de aprendizado a partir de interações, ou enfim. O que me chama a atenção e o que eu gostaria de comentar, e mais uma vez, pessoalmente, eu acho curioso como que em sala de aula a gente percebe que alguns alunos que têm uma facilidade extrema para falar inglês têm, digamos assim, como fundamento principal para essa facilidade para poder, digamos assim, adquirir um vocabulário X ou Y, ou até mesmo conversar comigo em sala de aula, coisas desse tipo. Isso tem origem no núcleo familiar. Isso tem origem na relação que eles já carregam com a língua inglesa, com o idioma desde muito cedo. Então, e essa questão, entender, compreender língua inglesa como, digamos assim, objeto de ensino e aprendizagem, realmente, muitas vezes até confunde quem ouve e até quem está ali no processo, porque parece que é como as outras matérias. Mas o processo de aquisição de linguagem é uma coisa um pouco diferente. E aí que está, quando eu falei sobre tem no currículo, mas não necessariamente está ensinando. Porque você vai poder me corrigir se eu estiver errado, mas o que eu me lembro de quando eu estudei a vida inteira em escola pública, o ensino do inglês se baseava assim, em aprendizagem de gramática. Verbo to be. Verbo to be, o eterno verbo to be. Aprendeu o verbo to be.
A gente aprendeu alguma coisa, né? mas não passa pelo que você está falando sobre os processos de aprendizagem, porque eu tenho uma filhinha, ela tem 2 anos agora, e eu, mais do que eu nunca, estou percebendo como é que se dá o processo de aprendizagem de uma língua. E quando a gente vai estudar na escola, o processo não é esse, é como você falou, parece que eu estou aprendendo matemática, ou química, ou biologia, e não um idioma. Mais uma vez, tocando na questão do ensino bilíngue, né? Quando você muda a forma de compreender o processo em si, você abre caminhos para que ele aconteça de forma diferente. Então, muitas vezes, e essa discussão não é uma discussão, é uma discussão extremamente polêmica, é uma discussão que mexe muito com o meio acadêmico, que mexe muito com, enfim, com o que a gente vivencia hoje, por exemplo, no ensino público, metodologias de ensino. Porque, assim, existe qualidade extrema em ensino de inglês no Brasil. Existe, sim. E isso é uma coisa que a gente não só copia de outros países. A gente consegue aqui ter a identidade brasileira. O problema é que o acesso a isso é pequeno. E aí o que acontece, exatamente. E muitas vezes eu diria até, só comparando, trazendo um exemplo à tona, tem uma pessoa muito querida que eu estava conversando essa semana, e essa questão, ela nunca pisou numa escola de inglês, nunca entrou, enfim, nenhum curso específico para isso, não viajou para fora do Brasil e fala inglês naturalmente, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E eu também trago a minha realidade. Eu aprendi língua inglesa através de tentativa e erro. A gente tem toda uma cultura que tenta fazer... não, peraí. Seu inglês não é bom, então está na hora de falar ainda. Mas espera aí, será que não seria interessante repensar isso? Mesmo? Ter o idioma como algo que a gente pode, digamos assim, vivenciar de forma mais livre, sem ficar tão preocupado? Gostei do que ele falou, porque é muito comum quando a gente, sei lá, num grupo tenta falar inglês, a gente às vezes faz isso aqui na redação, né? Retalhado. Não, e aí a pessoa fala, as pessoas ficam com vergonha, falam, não, eu não falo direito, aí tem vergonha de se expor, e aí pelo medo de se expor não vai aprender, porque é como você falou, tentativa e erro, em qualquer coisa é assim, né? Sim. Você tem que ir praticando para se aperfeiçoar. E é muito interessante porque isso sempre acontece quando existem os brasileiros, né, falando inglês. Se você está tentando falar inglês com alguém que é um nativo da língua, um americano, um norte-americano, enfim, ele vai te dar o apoio e vai, inclusive, valorizar, tipo, olha, tá tentando falar a língua. Agora, se tem brasileiro ali no meio... Já corrige. É muito interessante o mercado hoje, né? O que a gente vê hoje de ensino de inglês. Como que as mídias sociais trazem coisas diferentes e diversas que podem, muitas vezes, fomentar um aprendizado realmente muito significativo, de uma forma diferente, de maneira diferente. E eu gostaria de deixar claro o seguinte, eu conheço dentro do ensino público, vou até dar alguns exemplos aqui, tem colégios aqui em Jacareí, que eu trabalhei não só no ensino público, mas também no ensino particular, e aí também eu tenho experiência com escolas de idiomas, quer dizer, são contextos muito diferentes, são visões, são, digamos assim, posturas frente ao que é aprendizado de língua inglesa, que são muito diversas. Então, quer dizer, comentar ou trazer o fato à tona para poder, digamos assim, discutir se isso aqui isso aqui é legal nesse caso, ou isso aqui não é legal, talvez seja uma visão um pouco aliás, até muito simplista do qual seja a dimensão da coisa em si, o que é ensino de inglês. Agora, Brasil, né? Tem uma coisa que você falou que eu acho que é interessante, essa pesquisa que serve de gancho para isso que a gente está conversando lá atrás. Você falou assim, né, eu conheço a realidade e tal, de Jacareí, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo. Agora, tem uma coisa que essa pesquisa revela também em relação aos dados do Brasil, ela faz isso com vários países, mas a gente está no Brasil, vamos falar do Brasil. Dependendo da região onde você se encontra no Brasil, o ensino da língua inglesa ele é pior ou ele é melhor. E isso reflete, inclusive, a qualidade da educação que é dada em diferentes lugares. Se eu não me engano, aqui no Brasil, o melhor lugar para o ensino da língua inglesa é a educação do Distrito Federal. Então, ali é muito bom isso em diferentes níveis, tanto particular quanto público. E aí você vai ter em outros lugares. São Paulo não está entre os melhores, não. Tem outros lugares. Se não me engano, Florianópolis estava nessa lista dos melhores... Inclusive São Paulo e Rio de Janeiro, porque aí você tem o ranking por estado, né? Uhum. E São Paulo e Rio de Janeiro também estão nessa faixa baixa do ensino da língua em relação a outros estados brasileiros. Eu fiquei um pouco assustado. Eu imaginei que,
pelo nível, inclusive, de empresas e situações onde o inglês seria utilizado em São Paulo, São Paulo estaria entre uma das cidades com maior índice, mas não. Tem uma coisa legal que eles fazem uso lá em Brasília, tem aqui também em São Paulo, que é o sistema High School, que eu acho que é uma coisa que está sendo bastante fomentada ultimamente no ensino médio, onde o aluno ele sai com duas formações, né? O ensino médio brasileiro e o ensino médio americano. Então, durante o período... Equivalente. Eles têm disciplinas, algumas disciplinas de literatura americana, história americana, enfim, e eles saem com esses 2 diplomas. É uma iniciativa legal. Eu gostei muito quando eu entrei em contato com esse tipo de ensino, porque o aluno também tem a oportunidade de fazer intercâmbio no processo, nos 3 anos que ele está fazendo o ensino médio. Então, ele passa um tempo lá fora e isso ajuda ele a aprimorar ainda mais o idioma, né, imergido na cultura. Foi muito legal a gente ter essa grande discussão aqui sobre os processos de ensino, aprendizagem, como a língua se dá essencialmente, porque, obviamente, é muito importante para um país que o povo fale inglês no contexto atual que a gente vive, né? Inclusive, turismo é impactado, relações comerciais, e vai ser muito importante que a gente possa ter uma noção que fale mais inglês. Então, eu queria, inclusive, te agradecer muito, Marcel, pela tua vinda, porque realmente conseguiu esclarecer bastante esses aspectos e esses pontos. Muito obrigado por ter vindo e ter colaborado com a gente. Eu agradeço você, muito obrigado pelo convite. Espero, enfim, poder mais uma vez estar aqui com vocês numa oportunidade Tem um detalhe futura, que você esqueceu na apresentação do Marcel. Você falou um monte de coisa. Você esqueceu de falar que ele participa da nossa classe de estudo da Bíblia na igreja, que é a classe em inglês. Que o André Leite é o professor. E é mais importante ainda lembrar que quando a gente faz participa desse tipo de movimento, né, você fala inglês com seus colegas, fala inglês com as pessoas que você gosta, você torna o idioma talvez mais próximo de você e você torna ele mais divertido, menos complicado, e isso gera grandes benefícios a médio e longo prazo. Com certeza. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a você. A gente vai para a nossa última notícia. Na Espanha, idosos criam repúblicas para viver entre amigos. Esses condomínios contam com todos os serviços de um asilo para idosos tradicional, mas são moradias criadas e administradas pelos próprios idosos, que decidem entre amigos como e onde querem viver a aposentadoria deles. Os aposentados pertencem a uma cooperativa. Os apartamentos pertencem a uma cooperativa, mas podem ser deixados inclusive de herança para os filhos. E os moradores afirmam que são muito mais felizes do que se estivessem em asilos comuns. Nas repúblicas, eles compartilham tarefas, mantêm-se ativos e tudo isso sem perder a independência. Já sei para onde eu vou quando eu alcançar a terceira idade. Vamos criar uma cooperativa aí. Isso. Amigos, muito obrigado. Até a semana que vem. Até semana que vem. Nos encontramos de novo. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Nos encontramos no próximo Redação Novo Tempo. Até lá. Bye, bye.